Saudações a todos, eu sou Elisaf Prates, eu sou contador da Prefeitura Municipal de Iporanga e vou estar apresentando a audiência de acompanhamento das metas fiscais referente ao segundo quadrimestre de 2021. Essa apresentação está sendo previamente gravada, a audiência pública em si está sendo realizada no dia 19/10, a partir das 18 horas e 30 minutos no auditório da Câmara Municipal. Dito isso, iniciaremos então a apresentação. Bom, vamos começar então com a receita resultante de impostos. Dos impostos municipais arrecadados, né? Então, dessas receitas de impostos aqui, até agosto de 2021, o município arrecadou R$ 412.459,45. Desses 412 mil, 93 mil são resultados do IPTU, do ITBI foram 26 mil, do ISS, né, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, 182 mil, e do Imposto de Renda Retido na Fonte, 110 mil. Outra fonte de imposto também é a de arrecadação do município, é a receita de transferências constitucionais e legais, né? São aquelas cotas, tanto da União quanto do Estado, que o município participa, proporcional à sua demografia, a quantidade de habitantes, né? Então, aqui no caso do município de Iporanga, essas receitas de transferências constitucionais legais totalizaram R$ 14.734.291,79, sendo que R$ 7.454.000 foram do FPM. Aí nós tivemos também aqui R$ 7.032.000 do ICMS, aí R$ 53.000 do IPI, o ITR R$ 3.371,48, o IPVA R$ 190.415,01. Totalizando então todas essas receitas resultantes de impostos, então nós temos R$ 15.146.451,24 até agosto de 2021. Agora nós vamos aqui para o quadro comparativo com os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. O principal parâmetro desses limites aqui, no caso, seria a receita corrente líquida. Receita corrente líquida é aquela receita que se baseia na arrecadação do município nos últimos 12 meses. Deduzido, no caso, aí seria no caso do município de Iporanga, aqui seria a dedução do Fundeb. Então, toda a arrecadação menos a dedução do Fundeb, então nós teríamos a receita corrente líquida, que é R$ 23.185.612,58. A despesa com pessoal, ela se baseia aqui, qual que é o limite? 54% da receita corrente líquida. Então aqui, no caso, o município até agosto, né, até o segundo quadrimestre, o gasto é de R$ 10.718.532,57. Isso, no caso, seria nos últimos 12 meses. Né? Então, o parâmetro aqui é o segundo quadrimestre, mas essa soma é dos últimos 12 meses, que equivale a 46,23%, o que é muito bom, visto que o limite máximo seria 54% e o limite prudencial 51,3%. O município está em 46,23%, então atendeu perfeitamente esse limite aqui. Dívida consolidada líquida da mesma forma, o limite legal seria 120% em cima da receita corrente líquida. Aqui existe até um valor negativo, né, visto que o nosso ativo consegue superar o nosso passivo. Então tem essa variação negativa aqui, também está totalmente dentro dos limites. Concessões de garantias, o município não optou por nenhuma concessão de garantia, o município também não executou nenhuma operação de crédito e também nenhuma antecipação de receita orçamentária. Então os dois únicos índices aqui, os dois únicos limites aqui que nós deveríamos falar, seria despesa total com o pessoal e dívida consolidada líquida, e ambos estão atendendo à Lei de Responsabilidade Fiscal. Aí nós temos aqui a despesa com educação, despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, o total até o mês de agosto, né? R$ 2.991.900,19. E
qual que seria o índice ideal aqui, né? O gasto ideal, o valor exigido para se atingir o índice ideal aqui seria 25%, né? Que equivaleria, então, sobre o quê? 25% sobre a receita de imposto, né? Que foi aquele primeiro quadro que nós vimos, então. Sendo assim, 25% seria o quê? R$ 3.786.687,81. Então, esse deveria ser o gasto ideal. Acima desse valor, no caso, seria o gasto ideal para o município atingir o limite, o índice mínimo de educação, o gasto mínimo de educação, que seria 25% sobre a receita de imposto. O município aplicou até o final do segundo quadrimestre, até agosto, 19,75%. Então, aplicou R$ 2.991.900,19. Então, esse o quadro aqui: educação infantil, 164 mil, creche, ensino fundamental, que foi a maior parte do gasto, né? Essa dotação atualizada, despesa empenhada, R$ 1.028.000, despesa liquidada, R$ 699.254,94, despesa paga até o bimestre, R$ 671.365,20. Aí, nesse cálculo também, é computado também o valor que seria o valor que é a perca do Fundeb, né? Seria o que? A arrecadação é descontado 20% na fonte daquelas cotas, né, que são transferências da União e do Estado, é descontado 20%, só que esses 20% não chega realmente na conta do Fundeb do município. Chega um valor a menos, por quê? Porque o município de Poranga, baseado na sua população, existem poucas crianças matriculadas na rede pública. Então, boa parte do Fundeb é desviado para outros municípios para atender situações onde existe uma grande quantidade de crianças na rede municipal, o que não é o caso da nossa cidade, do nosso município. Então, existe essa perca de Fundeb. Então, até agosto, foi R$ 864 mil de perca do Fundeb. Mas, mesmo assim, como uma forma de compensar o município, esse valor ele é contabilizado aqui como gastos dos 25%. Né? Então, totalizando aqui o valor mesmo de gasto com despesa com educação, Fundeb, né, mais receita de impostos, R$ 2.127.000, aí é somado essa perca do Fundeb, né, porque o município ele não tem culpa dessa perca do Fundeb, isso é uma lei federal, a própria lei do Fundeb que rege isso, né, então, que tem os parâmetros, né, e no caso do município de Poranga existe perda, existem municípios que ganham, né, além da receita do Fundeb, tem esse valor que ele é tirado de alguns municípios, são enviados a mais para eles. Então, eles têm uma receita muito maior do que aquela dedução de 20% sobre a cota. Aí, totalizando, então, R$ 2.991.900,19, que equivale a 19,75% de aplicação com despesas com educação, com manutenção do ensino, né? Sendo assim, em relação à educação, o município de Poranga está aplicando ainda abaixo do limite de 25%. Ainda está perdida essa situação? Ainda não, porque esse valor, os 25%, acima de 25%, ele tem que ser lá no terceiro quadrimestre, né? No finalzinho de dezembro, que esse índice tem que ter ultrapassado 25%. Né? No caso, ainda há tempo hábil para se corrigir essa situação. Falando um pouco das despesas de saúde, nós temos então de despesas empenhadas R$ 3.201.996,18, de despesas liquidadas R$ 2.449.122,91 e inscrição em reza a pagar R$ 702.873,27. Mas o que importa para a gente mesmo, esse índice aqui, o valor de despesas liquidadas, né? Que para a saúde o mínimo seria 15%, o município tem aplicado 16,96%. Então, o município atingiu o índice mínimo constitucional de aplicação em saúde, que seria 15%, o município aplicou 16,96%, né, de despesa liquidada, sobre a receita de impostos, tá? Vamos passar aqui para a execução orçamentária. Então, nós temos aqui a parte da receita, né? Receitas correntes
Aí nós temos aqui receitas brutas, R$19.723.123,58, né? Sendo que dessas, 462.597 receitas de impostos. Receita patrimonial, que é aquela receita de aplicação financeira. Então, ele é R$ 48.424,90. Transferências correntes, R$ 19.182.312,79. Essas receitas correntes, elas são tanto a cota municipal, né, sobre a arrecadação de imposto da União e do Estado, assim como convênios também. Então, é tudo englobado. Aí outras receitas correntes, R$ 6.788,30. Aí nós temos então a dedução do Fundeb, que é menos R$ 2.864.208,02, totalizando então de receita nesse segundo quadrimestre R$ 16.835.915,56. Então essa é a nossa receita até o segundo quadrimestre. E aqui nós temos então a nossa despesas correntes, né? O total então de R$ 10.621.139,30, sendo que despesa com pessoal e encargos sociais, R$ 7.381.667,79. Outras despesas correntes, R$ 3.239.471,51. Aí nós temos despesas de capital, que no caso seria investimento, R$ 54.350,26. Amortização e refinanciamento da dívida, que são aqueles parcelamentos do FGTS, INSS, Sabesp que nós temos, né? R$ 441.338,28. Sendo assim, um subtotal de R$ 11.116.827,84. Aí nós temos então, até o segundo quadrimestre, né, o superávit de R$ 5.719.087,72. Aí totalizando então, né, seria o que? A receita menos a despesa, né? A receita de R$ 16.835.000 menos a despesa de R$ 11.116.000, temos então um superávit de R$ 5 milhões, né? Totalizando aqui então R$ 16.835.915,56. Ok? Então essa é a apresentação aqui das nossas metas fiscais. Relembrando que o município tem aplicado o percentual, atingido o percentual correto da saúde, de gasto com pessoal e de dívida consolidada líquida, né? Entretanto, em relação à educação, ainda há de se aplicar um montante ainda maior para que se possa atingir o mínimo de 25% até 31/12 de 2021. Ok? Sendo assim, agradeço a audiência e até a próxima.